Agora a gente vai bater papo já sobre ansiedade e depressão na infância com a doutora Ana Colette. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Sim, boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada pelo convite. Doutora, quando a gente fala sobre esse assunto depressão, eu sei que já há alguns anos a gente vem acompanhando muitas pesquisas falando sobre crianças com depressão, sobre até a possibilidade de bebês terem depressão, mas ainda é um assunto que causa um pouco de espanto, não é, doutora? Sim, porque ele mexe com toda a família, né? Ele evoca aí, quando a gente está com uma criança ou um adolescente ou até mesmo um bebê com depressão, a gente sabe que a gente não está se referindo somente àquele indivíduo. A gente está falando aí de todo um sistema familiar, né? Aquele indivíduo que é portador aí de uma depressão ou de um transtorno de ansiedade, ele vem denunciar para a gente que algo não está adequado naquela família, que vai ser preciso fazer uma investigação e transformar todo aquele sistema familiar, investir em mais qualidade de vida, investigar todo o processo daquela família, para que se possa transformar aquela situação profundamente, para que se possa conectar aí com aqueles inconscientes, verificar até mesmo o que naqueles inconscientes foram adquiridos aí por parte de pais, avós, né? Toda essa situação aí geracional que pode ter influenciado. Você trouxe muito bem aí bebês, né, que ainda não possuem nenhuma racionalidade, mas já intuem o sentimento daquela casa, né? Talvez aí a gente precise de muita investigação e de muito acolhimento daquela dor. Vamos destrinchar um pouquinho isso então, doutora, e começar entendendo quanto pesa, se a gente for tentar separar aí a questão genética, a questão meio ambiente e a questão do indivíduo. Tudo isso pode pesar para que uma pessoa, uma criança ou até mesmo um adulto tenha depressão? Sim, a depressão ela é multifatorial. O que significa isso? Ela é uma combinação de todos esses fatores. Então, a gente não pode dizer que ela é só um sintoma, né? Que ela pode ser gerada por uma causa, quer dizer, me desculpe. Então, todos esses elementos eles têm que ser combinados para que a criança ou até mesmo o adulto ou adolescente tenha uma saúde mental. Se uma dessas coisas, se geneticamente ou se o meio ambiente, se algum desses está disfuncional, aquela pessoa vai responder negativamente e pode ter uma predisposição a desenvolver a depressão. Agora, se a gente investe num ambiente onde é ensinado para aquele ser a desenvolver aí mentalmente, psiquicamente, emocionalmente respostas mais positivas, mesmo que aquela criança tenha uma predisposição à depressão, ela vai aprender a lidar com aquilo e pode ser que ela não desenvolva, que ela tenha uma resposta mais adaptativa ao meio. Então é muito importante a gente investir na saúde mental para que o indivíduo não chegue a desenvolver, a gente pode prevenir a depressão. Isso é o mais importante. Agora, doutora, o momento que a gente vive hoje, em que as crianças não estão mais indo para a escola, não estão vendo fisicamente os amigos, talvez, apesar de fazerem parte desse mundo digital e já terem nascido nessa nova tecnologia, ainda não estejam bem adaptados a estudar assim, a ver as pessoas assim. Essas crianças provavelmente viram os avós sumirem da sua vida física. Sim. Essa situação, os pais preocupados, essa situação pode ser propícia. Esse ambiente, por mais que a gente não queira, mas virou uma panela de pressão a casa de muita gente esse ano. Pode ser propício para que uma criança desenvolva a depressão? Sim, pode ser propício e a gente tem que estar alerta a isso. O que está acontecendo, né? Com a pandemia, com o Covid, foram fatores em que infelizmente a gente não controla. Viver é isso, né? É lidar com aquilo que a gente não controla. E cada dia mais a nossa vida, ela pode nos colocar aí diante de obstáculos e de pressões que a gente não consiga exercer um pleno controle. Mas como você trouxe muito bem, a panela de pressão, o que ela tem? Ela tem uma válvula que consegue ir escapando toda essa pressão. Então nós como pais, educadores, profissionais de saúde, a gente precisa desenvolver essa válvula. Talvez a gente não consiga diminuir essa pressão,
mas a gente consegue aumentar esse escape, aumentar essa válvula, colocar coisas positivas dentro de casa, instalar essa liberação desse estresse. O que seria isso? Ao invés de eu deixar o meu filho, ele já tem as horas que ele tem que cumprir ali na aula online, que a gente sabe que para muitos dos adolescentes tem sido um momento extremamente complexo ficar ali diante daquela tela, né? Sem contar todos os riscos para elevação da miopia, alteração do sono, do apetite. Então, o que a gente pode fazer? No tempo em que ele não estiver ali, incentivá-lo a fazer coisas que estejam fora desse acesso da tecnologia. Desenvolver brincadeiras, jogos, coisas que talvez a nossa geração fizesse de uma maneira mais livre. E que, claro que com a pandemia isso ficou mais forte, foi mais evidenciado, mas a gente já vinha percebendo, a gente já recebia no consultório as crianças com um excesso do uso de tecnologia. E agora a pandemia, ela nos mostrou isso, é como se ela refletisse, né? Ela fosse um espelho para a gente. Olha o que está acontecendo. Ela traz isso mais evidente, mas a gente precisa agora, de alguma forma, trazer outros contextos, né? Facilitar para esse jovem o desenvolvimento de possibilidades mais saudáveis, que ele esteja em contato com outras coisas. Eu sei que está difícil a gente ir para o ar livre, mas nós precisamos utilizar a criatividade para propiciar para esse jovem uma moderação dessas redes sociais, principalmente nesse momento. Agora, doutora, quais sinais nós precisamos estar atentos quando a gente fala da depressão nas crianças? Olha, os sinais são diversos, né? Às vezes eles são difíceis de diagnosticar, porque dependendo a criança ou o adolescente, ele pode passar por essa fase. Então eu costumo dizer que o grande sinal é se essa criança ou adolescente extremou algum desses sintomas que eu vou descrever aqui. Quais que seriam esses sinais? O principal deles seria o isolamento. Vamos supor, aquela criança, ela estava acostumada a ter aí amigos, né, a ter um convívio familiar mais próximo e de repente o que acontece? Ela começa a se retirar desse convívio. Ela começa a ficar mais presa no quarto, ela começa, aqueles amigos que ela tinha, ela não mais convive com eles, ela começa a desenvolver outros amigos. E outros sintomas muito perigosos, assim, ela perde o interesse nas atividades rotineiras que ela tinha. Então, de repente, ela não tem mais vontade de ir naquela aula de teatro que ela gostava muito. Ela tinha um jogo que ela jogava com os amigos e ela não tem mais vontade de fazer. Né? Ela começa a ficar muito apática, tanto fez, tanto faz, as coisas já não despertam mais prazer nela. Ela começa a passar horas e horas trancada dentro do quarto, em um grau mais desenvolvido, vamos dizer assim. Ela começa até a fazer postagens, até utilizando essas redes sociais, que aí a gente tem que começar a prestar muita atenção, já se despedindo, né, com ideações que a gente chama suicidas, dizendo, olha, a vida não está muito boa, meus amigos, deixo aqui o meu último recado. Então são coisas que às vezes os pais dizem assim, eu acho que ele está só querendo chamar a atenção. Sim, ele está justamente querendo chamar a atenção e é isso que ele está precisando, ser olhado e acolhido. Eu vou deixar uma pergunta daqui a pouco para a gente esclarecer sobre uma linha que eu acho que é muito tênue, porque algumas pessoas falam, quem ameaça não faz, né, com relação ao suicídio. Independente de se aquele jovem ou até mesmo um adulto tentou, fez porque queria chamar atenção e não achou que fosse morrer, e pode acontecer de errar essa mão e acabar acontecendo a morte. Ou se ele de fato queria tirar a vida, isso já não está merecendo uma atenção a mais? Você me explica daqui a pouquinho, porque antes eu vou atender uma ligação da Ana, que é de São Luís do Maranhão. Tudo bem, Ana? Um abraço a todos de São Luís. Pode fazer sua pergunta. Boa tarde, Jane. Eu gostaria de saber assim, de tanto eu assistir o programa, eu observo que a minha avó teve depressão, que já faleceu. A minha mãe tem depressão. E eu percebo que eu tenho quadros depressivos. E a minha pergunta é, o que fazer para quebrar isso, acabar com a situação?
que atrapalha. E eu observo que nos meus sobrinhos já tem uma certa ansiedade, uma certa angústia, né? Eu gostaria de saber com a doutora o que fazer para acabar com isso. Muito obrigada pela sua participação, Ana. Um abraço. Acho que é até um pedido de socorro, de alguma maneira, da Ana para quebrar isso. E não é incomum a gente ver um quadro se repetindo nas famílias, né, doutora? Sim, não. É extremamente comum. Eu agradeço, né, a sua pergunta. É uma pergunta que vai auxiliar muitas pessoas que devem estar passando por isso nesse momento. A gente começou a falar nisso e agora é uma oportunidade de aprofundar nesse tema. Assim como a gente herda geneticamente, né, todas as nossas estruturas, a gente também herda o nosso inconsciente. Você deve estar se perguntando aí agora, Ana, como assim? Imagina que a gente foi criada nesse sistema familiar. Então, o que acontece? Todas as crenças, todas as ideologias, todos esses sentimentos, eles foram passados aí de geração em geração até chegar a nós, né? Então, a gente foi alicerçado nessas bases. Então, toda essa forma cognitiva que a gente diz, o modo de pensar e de sentir daquela família, foi nos colocada. Quando a gente começa um processo terapêutico, a gente diz que vai fazer esse autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento? Justamente poder detectar quais são os meus pensamentos e quais são os pensamentos que foram alicerçados nos ideais dos meus pais, que foram alicerçados nos ideais dos pais dos meus pais. Aí a gente vai poder começar a se distinguir, a honrar esses ideais e a ver quais ideais eu vou agradecer aos meus pais e daqui para frente eu vou seguir sem eles. Vou começar aí a passar para os meus filhos novos ideais, ideais mais saudáveis, né? Porque sempre os nossos pais com certeza fizeram aquilo que foi o melhor que eles puderam fazer, mas nem sempre eles tiveram informação, condição de esse melhor ser o mais saudável. Mas nós, nesse momento, a gente pode ressignificar todas essas vivências a partir aí de um movimento terapêutico onde a gente possa se analisar e com muita coragem, com muito acolhimento à nossa história, reescrever esse nosso momento, reescrever essa nossa história com bases mais saudáveis e mais funcionais. Então, se você está passando por tudo isso, eu sei que nesse momento parece muito difícil, mas a partir do momento em que você investir nessa cura em você mesmo, você vai ver que automaticamente as relações com a sua família vão modificar e os seus sobrinhos vão poder experimentar aí um novo estado de ser. Porque quando a gente muda em cima, né, hierarquicamente, a gente consegue essa mudança embaixo, sem nem mesmo falar isso, porque essa relação com as crianças, ela é muito através da intuição, do inconsciente. Esses modos de ser, de estar no mundo, eles passam aí pela intuição também. Às vezes eu não preciso falar para você o que eu estou sentindo. O meu olhar, a minha postura, o jeito que eu me movimento na casa já diz muito sobre mim. Então, quando a gente começa essa cura liberta todas as gerações posteriores aí de um sofrimento maior. Procure ajuda, então, Procure ajuda. E nesse momento, muitos psicólogos, eu sei que você está em São Luís do Maranhão, mas muitos psicólogos estão atendendo de maneira online, né? Sim, o atendimento online tem se mostrado de maneira muito eficaz. É possível fazê-lo assim com muito acolhimento, com muito carinho. Então, procure essa ajuda. Eu sei que nesse momento de depressão, você pode achar que não tem forças para isso, mas logo no primeiro atendimento, você vai encontrar todo o apoio necessário para seguir a sua jornada, Ana. Obrigada pela sua participação, viu, Ana? Se você quiser também, faça como ela e ligue 0 operadora 11 3337 5886. Doutora, eu queria voltar àquela questão que você falou anteriormente.
É muito importante a gente falar sobre isso. Eu sempre digo que, enquanto jornalista, sempre me preocupei com as orientações da Organização Mundial da Saúde, que por muito tempo nos orientou a tratar o mínimo possível sobre o assunto suicídio. Mas depois do que aconteceu nos últimos tempos, ela se pronuncia novamente e pede para que os comunicadores falem sobre o assunto, da maneira correta, obviamente, mas falem sobre o assunto, porque o número de suicídios cresceu. No Brasil, cresceu muito, a gente está entre top 10 e, infelizmente, esse número entre crianças e adolescentes também tem crescido. Essa história, você falou para a gente ficar ligado nas redes sociais, de que quem fala não faz, é mentira, né, doutora? É um mito e a gente precisa falar. Eu sei que é muito doloroso e muito difícil tocar nesse assunto, mas justamente o fato da gente tocar nesse assunto é que vai promover a prevenção. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente observar, mais a gente pode chegar numa prevenção, chegar num acolhimento dessa dor. Imagina só, ninguém vai fazer um ato desse se não estiver em sofrimento psíquico muito grande. A realização, a conclusão do fato, ela talvez não aconteça até por falta de forças da pessoa naquele momento. Se ela estiver num grau de depressão muito grande, naquele instante ela não consegue a realização do fato, mas logo depois ela entra em tratamento e às vezes ela reúne forças e aí ela consegue efetivar. Então, assim, a gente tem que ficar em estado de alerta o tempo todo. Porque eu ouço muito isso, doutora, mas fulano tentou suicídio. Aí alguém pergunta assim, mas será que não fez para chamar atenção? Gente, não importa, né? Se fez para chamar atenção, isso já é muito sério, não é verdade, doutora? Sim. Imagina alguém pensar numa coisa dessas, quanto mais ter coragem de realizar algo. Sim, e o próprio chamar atenção é justamente isso, todos nós precisamos dessa atenção. Então, se a pessoa está fazendo para chamar atenção, a família precisa acolher e dar a atenção. É justamente isso que todas as crianças e jovens estão pedindo para os pais. Doutora, você falou, me fez lembrar até de uma pessoa que infelizmente, que eu conheço, que infelizmente cometeu suicídio, e ela disse a uma amiga antes que ela estava planejando isso. Ela tinha uma outra patologia, e aí eu já queria entender, doutora, se a depressão pode estar associada a outras patologias. Sim, com certeza. A depressão... No caso dela era borderline. Sim, com certeza, porque o que acontece, né? Como a gente disse, hoje em dia os transtornos eles podem acontecer em comorbidade, ou seja, um junto com o outro. Então, hoje em dia a gente vive um mundo extremamente angustiante, caótico, aonde a gente não recebeu aí esse afeto, não foi trabalhado, né? Assim, estamos diante de muitas angústias, muitas pressões, então a gente desenvolve, infelizmente, mais de um transtorno. E a gente precisa, sim, elevar esse cuidado, né? Ter aí um desenvolvimento dessa saúde mental. Hoje em dia a gente tem muito medo e devemos tomar todas as precauções, né? Diante aí da situação que estamos vivendo, mas o adoecimento mental, ele está acontecendo silencioso, ele está adentrando todas as casas e a gente está meio que naturalizando tudo o que está acontecendo. Então estamos ficando mais intolerantes, mais raivosos, mais agressivos e estamos justificando isso como sendo natural. E isto não é natural, né? Às vezes estamos tendo aí explosões muito grandes, incontroláveis, e a gente diz, não, isso não foi nada, imagina, eu estou ótimo, só foi um movimento de desequilíbrio. Mas a gente precisa se atentar para isso, dizer, olha, talvez eu não esteja muito bem, eu esteja precisando parar um pouco, olhar para mim, verificar como estão as minhas emoções, inserir mais lazer na minha vida, inserir movimentos que me levem aí para um estado de descanso. O que seria isso? Não necessariamente ficar assistindo uma série, porque às vezes isso vai promover aí um corpo cansado, um corpo que não vai realmente ter um descanso, né? Então você vai investir em alguma atividade física, numa alimentação equilibrada, tudo que traga para você uma sensação de bem-estar, de equilíbrio e de aumento desse amor próprio. Doutora, chegou uma pergunta aqui pra gente que eu achei muito interessante e, assim, eu acho que
A família tem papel fundamental nesse momento e é essa atenção. Essa pessoa diz que não quer se identificar. Boa tarde, Jaqueline. Meu filho rói a unha e sempre está acima do peso. Isso pode ter relação com a depressão? Isso pode ter relação com a depressão e isso pode ter relação também com a ansiedade. Né? Qual que é a relação entre essa depressão e a ansiedade? O que é a ansiedade, doutora? Sim, a depressão e a ansiedade são doenças diferentes, distintas, né? Eu posso explicar um pouco. Mas assim, elas também podem coexistir na mesma pessoa. Então, a mesma pessoa pode vir a desenvolver as duas. A ansiedade é quando, por exemplo, a pessoa ela fica sempre em estado de alerta. Ela está sempre o tempo todo temerosa. Ela tem medo. É como se a vida dela fosse assim uma agitação plena. Ela não se satisfaz, ela está o tempo todo com medo do futuro, as incertezas, ela tem sempre uma preocupação. A depressão, o que é? Ela tem aí uma autoimagem muito depreciativa, ela vai voltar aí no passado muito, ela tem uma ligação com ela muito negativa. Ela se acha muito inferior, ela tem um humor deprimido, uma tristeza muito grande, tudo vai ser muito difícil, tudo vai ser muito pesaroso. E todas essas questões, né, com relação assim, ao transtorno de obesidade que pode estar acontecendo com essa criança, precisam ser olhadas de perto, porque não é normal uma criança... hoje em dia, assim, a gente naturaliza, é claro que a criança vai ter o perfil corporal dela, mas a gente sabe que as crianças estão caminhando aí para uma obesidade e que a gente precisa olhar isso com um carinho. Então, eu volto a pergunta para essa mãe, como é que ela tem se relacionado com essa criança, se é uma criança que se expõe, se é uma criança que conversa sobre os sentimentos, ou se ela percebe que essa criança é muito introspectiva, tem guardado muitas coisas, tem sentido muito medo. O que será que essa criança está tentando compensar através da alimentação? A gente teria que fazer aí um diagnóstico mais específico para poder dizer, talvez, se está mais ligado à depressão ou mais ligado à ansiedade, mas de modo geral é preciso olhar para essa criança com muito carinho. Já tem um pedido de atenção aí, com certeza, Sim. Né, doutora? Aliás, eu até convido essa mãe a prestar atenção até o final do programa, porque o nosso próximo bate-papo é sobre compulsão alimentar e eu acredito que talvez a gente até entre um pouco nessa questão. Agora, doutora, quando a gente fala a respeito das crianças, você até falou um pouquinho sobre isso no começo do bate-papo, para a gente caminhar, infelizmente, para as últimas perguntas, como que é o tratamento quando a gente fala de criança? Então, esse tratamento, ele pode ser até medicamentoso, dependendo da gravidade, né? Ele vai ser aí aliado junto a um psiquiatra e ele vai ser feito de uma maneira terapêutica. Quando a gente se refere à criança, sempre a gente vai fazer esse tratamento em parceria com a família. Ele nunca vai acontecer com a criança isolada, porque conforme a gente começou falando no início do programa, essa criança, ela está inserida nesse ambiente. Então a gente vai precisar modificar toda a estrutura dela para que realmente a gente possa conseguir ter mudanças significativas que transformem a realidade daquela criança. Então os pais vão participar muito desse tratamento. A gente vai propor aí questões em que os pais vão se envolver afetivamente, emocionalmente e vamos conseguir aí fazer toda uma volta na história familiar, descobrindo aonde foi que esses pais inconscientemente trouxeram essas questões para a criança e que a criança agora está repetindo e denunciando aí toda essa estrutura familiar. Uma criança tratada pode não se tornar um adulto depressivo, doutora? Com certeza. Essa é a maior lição para todos nós, né? A prevenção, ela pode e ela acontece. E quanto mais rápido a gente olhar para essa criança, mais qualidade de vida ela vai ter e mais o resultado para a mental. Família toda, né, doutora? Sim. Um resultado positivo, com certeza, para todos que estão inseridos na vida dessa criança, porque como a doutora explicou, alguma coisa tem para que a criança esteja assim, né? Sim. Prazer te receber aqui, viu, doutora? Muito obrigada. Para quem quiser entrar em contato, o Instagram é @papocom
Amana Colette, assim que tá? Ana Colette. Com a Ana Colette. E também Papo com a Ana Colette no Facebook. O telefone 0 operadora 11 971 68 1908, certo? Obrigada pela doutor. Uma ótima oportunidade. tarde. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta. E como eu falei para você, já já a gente fala sobre compulsão alimentar. Então não sai daí.